Pô, Jorge Igor, palpite das quartas. Cara, o Vasco pegou o Botafogo, cara. Que time azarado é o Vasco, velho. Como é que pode esse time ser tão azarado? É impressionante. Meu amigo. Cara, eu falar pra vocês que apesar de eu ser Cruzeiro querido, tão combatido, jamais temido, eu tô achando que vai dar Galo. Eu tô maluco? Tô sentindo que pode dar Galo, velho. Não sei se eu tô errado. Deixa eu ver. Palpitaço das quartas. Soltarei meu palpite aqui também, né? Meu palpitaço das quartas. Eu vou fazer um bingo com meus palpites. Hoje o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e os respectivos palpites, porque a gente adora, é viciado em palpitar e principalmente errar. É para isso que estamos. Like no vídeo, se eu não erro, não. Ativa o sininho rumo a 390 mil inscritos por aqui. E na aposta ganha você vai ter odds para esses confrontos da Copa do Brasil, da Libertadores da América. Mata-mata começa hoje, por exemplo, com Fortaleza em campo, com São Paulo em campo. Tem o QR Code aqui daqui na tela, Superbet. que joga direto para a G. Toma. Vamos lá. Vou botar para você na tela o chaveamento. E aí estão os confrontos. Lado esquerdo... Ih, caralho. Já saiu o chaveamento certinho já, tipo... O vencedor de Vasco, o Botafogo pega o Fluminense e o Bahia? Cara, o Vasco vai ter que porrar o Botafogo e o Fluminense pra bater final? Porrar os dois? Ficou fácil, né? Ficou fácil pra gente, pra caralho. Da chave. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então teremos Clássico Mineiro nas quartas de final. Corinthians e Atlético Paranaense. Do lado direito da chave, Vasco da Gama e Botafogo, Fluminense e Bahia. Então aqui já dá para dizer que nós temos uma possibilidade alta, temos 75% de chances de termos um carioca na final, porque os 3 cariocas estão do mesmo lado. É verdade. Nós temos uma chance de um finalista que nunca foi campeão, ou Botafogo ou Bahia. Seriam 2, mas como eles estão do mesmo lado, só um dos dois pode chegar. Pode ser que nenhum dos dois chegue, mas só um dos dois pode chegar à decisão. Desses 8 aqui, os únicos que ainda não ganharam a Copa do Brasil são Botafogo e Bahia, e eles podem fazer uma semifinal, por exemplo, eles estão do mesmo lado da chave. É isso que temos assim num primeiro momento. Vamos lá, vamos começar a análise aqui, lembrando o seguinte, 27 de agosto é a semana do jogo de ida, aí precisa ver se vai ser 27, 28, o que vai ser, cada jogo, qual data vai ser, quarta, quinta, aí a TV vai desmembrar. E 11 de setembro é a semana dos jogos de volta, aí dia 11, dia 12, aí vai depender. 5 de outubro começam as semifinais e a final começa 2 de novembro, então só para você já ter noção aí do calendário do que teremos pela frente. Vamos lá, com análise, com palpite, vou começar com esse Cruzeiro e Atlético. Eu acho que existiu na temporada, essa variação, ela é constante, tá? Na distância de um time para o outro na temporada. Ela já teve oscilações importantes. Então vamos lá, começou o ano, o Cruzeiro se remontando, né? O Atlético ainda vinha de... Era o Diniz ainda, né, quando começou o ano do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro se reforçou, falaram assim, puto, o Cruzeiro vai. Aí o Galo veio e mostrou que o Galo tava mais forte. Aí depois de um Galo mais forte, o Cruzeiro foi lá e se refez. E o Cruzeiro hoje é mais forte. Não era terra arrasada, mas uma ressaca de um fim de temporada muito duro, onde ele podia ter tudo e não teve nada. E quase teve uma Série B para disputar, porque perdeu as finais da Libertadores e da Copa do Brasil e ainda quase caiu no Brasileiro. Quase caiu. Por uma bola na trave, talvez tivesse caído. E o Cruzeiro começou o ano ainda num processo, perdeu a final da Sul-Americana, o trabalho do Fernando Diniz não dava nenhuma perspectiva de que iria andar, inclusive ele estava demitido na virada do ano, aí vazou para a imprensa, antes de vazar para ele ficou revoltado, com razão, foi pro microfone, aí seguraram e depois não teve jeito. E aí o Cruzeiro começa o ano mal, tropeçando no Mineiro, o Cássio falhando, o Dudu e o Gabigol tentando achar espaço e não conseguindo. E aí a coisa andou no trabalho do Leonardo Jardim. Mas, no Campeonato Mineiro, o Atlético levou de boa. Nem encontrou o Cruzeiro na final. O Cruzeiro nem chegou, o Cruzeiro caiu pro América. E o Atlético foi campeão. Então ali você tinha uma distância. Era um Atlético que tinha perdido jogadores, é verdade. Do ano passado, perdeu Batalha, perdeu Zaratio, mas manteve ali uma base, né? E a vida estava seguindo. Ok. Trocou treinador, trouxe o Cuca, verdade, né? O Milito foi o técnico dos vice-campeonatos do ano passado. Mas aí, beleza. Até o Campeonato Mineiro, até março ali, o Atlético tá legal, tá acima do Cruzeiro. Quando chega o Leonardo Jardim, isso vai diminuindo até o ponto de se inverter completamente, de uma inversão mesmo.
né? O Cruzeiro liderou o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vira a chave muito bem, né, mano? O Cruzeiro ganhou do Flamengo, o Cruzeiro ganhou do Palmeiras, o Cruzeiro ganhou jogos grandes, o Cruzeiro se comportou muito bem no primeiro turno do campeonato, o Cruzeiro fez 11 vitórias em 19 jogos do campeonato, encontrou uma maneira de jogar, vários jogadores subiram de produção, exemplo do Cássio, por exemplo, o Fabrício Bruno fazendo uma grande temporada, o Caio Jorge num ano maravilhoso com a confiança lá em cima, tudo potencializado pelo coletivo. A partir do momento em que o Leonardo Jardim teve autonomia para tocar o projeto, sem megalomanias, sabe? Sem viagem. Ó, você manda, irmão. Ah, tem jogador que ganha 3 milhões de salário e vai ficar no banco? Sim, se o senhor achar que tem que ficar, pode ficar. O senhor tem liberdade para fazer isso. Pois bem, deu resultado e o trabalho do Cruzeiro decolou. E aí, isso veio acompanhado de um momento instável institucional do Atlético. A SAF do Atlético com muitos problemas para honrar compromissos, inclusive gerando o que gerou, né? O Atlético... Tá sem dinheiro lá o... Qual é o nome dele? Menin? O que tá acontecendo na SAF do Atlético? Qual é o caô da vez? Ele é pão duro? 2 bilhões de dívida? É muita dívida mesmo, viado. Teve jogadores aí cobrando extrajudicialmente, até judicialmente, o caso do Rony, a dívida, né, dívidas, pendências que o Atlético teria com eles. A campanha na Sul-Americana é uma campanha ruim, o Atlético tem que jogar repescagem, quase cai pro Bucaramanga. Aí foi o momento em que o Cruzeiro, beleza, o Cruzeiro passou. Só que nessas últimas semanas, o Eu acho que equilibrou de novo. Virada de chave, a semana do caos parece ter marcado. A semana do caos é a semana do Rony, né? O Rony vai embora, aí volta. Ali é a semana do caos. A instituição ficou muito exposta. Dali pra cá, quando começou a série de jogos contra o Flamengo, podemos pegar até o jogo com o Bucaramanga também. O Atlético não vai tão mal assim, acaba perdendo em casa, mas o Atlético é melhor do que o Bucaramanga no jogo. Ali acontece alguma coisa. Não sei, assim, a gente tem impactos... A gente pode observar, a gente pode falar do que o campo mostra. O campo mostrou um Atlético contra o Flamengo, por exemplo, muito consciente taticamente do nível de esforço que teria que fazer para eliminar o Flamengo, de como teria que talvez até mudar alguns encaixes de marcação diante da qualidade do adversário, e o Atlético se comportou muito bem no saldo dos 3 jogos. Né? Perde o jogo do Brasileiro. Pô, pior que, por exemplo, cara, vocês acham o time do Atlético um time pior individualmente que o Cruzeiro? Muito pior, assim? Eu não acho, mano. Eu acho que o Galo tem uns bonecos que, assim, se fizerem um bom jogo, ele vai equilibrar tranquilamente esse jogo. Tipo assim, cara, é porque é foda. A gente fala do Rony, porque o Rony isso, o Rony aquilo. Cara, o Rony é um jogador competitivo. Ele pode ser, tomar decisões finais ruins, pode perder oportunidades, pode ser um bagrão em vários momentos, mas ele compete. Ele corre pra caralho o tempo inteiro, marca pra caralho, se dedica pra cacete, ele compete. Beleza, é um ponto. O Scarpa jogando bem, ele é muito bom, pô. Muito bom. O Hulk, não precisa falar nada, tá ligado? Então, assim, tem um Arana, tem um Lianco que tá jogando bem, por mais que seja muito cornetado, muito criticado. Com o Júnior Alonso. O Everson é muito bom goleiro. Chegou o Alexander. Aí Coelho, bom. Menino. Pô, eu gosto do Menino. Gosto. Gabriel Menino. Gosto. Tem uns caras cascudos acostumados a vencer, tá ligado? Então, eu acho o Galo um bom time, cara. Um bom time. E o Cruzeiro, recentemente... por mais que ainda seja um time que eu considero dos melhores times do Brasil, porque joga muito bem, cara, alguns dos últimos jogos do Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha que se impor, falar assim, sou o Cruzeiro brigando por título brasileiro. O Cruzeiro em casa não conseguiu vencer, pô. O Cruzeiro rateou, tá ligado? O Cruzeiro deu uma amarelada, tá ligado? Tipo assim, ele pegou o Ceará em casa, não ganhou. Pegou o Santos em casa, não ganhou. Pegou o CRB em casa na Copa do Brasil, não ganhou. Então, tipo assim, eu falei, cara, ele aí? Tipo assim, são os tipos de pontos que eu me lembro tranquilamente, né? O Flamengo não costuma perder em casa e o Palmeiras não costumava perder em casa quando brigava por título, tá ligado? O Palmeiras ganhava feio, mas ganhava. Ganhava feio. 1-0 feio, 2-1 feio, não sei o que, mas ganhava o jogo. Então, tem que entender como é que vai ser esse Cruzeiro nos momentos de decisão. Nos jogos decisivos mesmo. Como vai jogar esse Cruzeiro? E agora vai ser um jogo desse naipe, né? O Cruzeiro vai jogar uma decisão contra o maior rival. Não decisão, mas uma quarta final de Copa do Brasil. Então agora vai ser a hora de divisor de águas, assim. De provação desse elenco do Cruzeiro. Onde ele poderia ter tranquilamente aberto o placar no começo do jogo, fez um ótimo primeiro tempo e passa na Copa do Brasil. Elimina o Flamengo na Copa do Brasil. Então, saldo excelente.
excelente. Aí no meio do caminho tem vitória contra o Red Bull Bragantino, tem empate em São Januário, a coisa melhorou. E o Cruzeiro vem sofrendo com a falta de perna nesse momento, uma dificuldade também de converter muitas ocasiões em gol, aí você tem os adversários que vão se defendendo melhor contra os times que estão no topo, mas tem faltado ao Cruzeiro perna, o Cruzeiro está sofrendo fisicamente, principalmente na parte final de cada jogo, na segunda metade dos jogos. E aí fez essa distância que estava, sei lá, aqui, vai, cair para cá, eu ainda acho o Cruzeiro superior, o trabalho da temporada. Eu também acho. Tá? Também acho o trabalho melhor, acho coletivamente o Cruzeiro um time mais confiável. Mas a distância que nós vimos no início do Campeonato Brasileiro, um mês atrás, um mês e meio atrás, não é a distância que temos hoje. Eu acho que é um confronto. Eu acho um 55-45 Cruzeiro nesse confronto aqui. Ainda mais por ser clássico, tá ligado? Ainda mais por se tratar de clássico, que equilibra muito. Eu acho que é um 55-45 pro Cruzeiro. Acho no fundo do meu coração. Equilibrado, vejo o favoritismo do Cruzeiro, acho no todo da temporada o Cruzeiro mais confiável e o Cruzeiro decide no Mineirão. E isso também é um trunfo. Mas ó, claro que tem jogo, claro. Se esse confronto é sorteado um mês atrás, o atleticano, meu Deus do céu. Hoje não, porque o Atlético apresentou sinais muito nítidos de melhora nas últimas semanas. Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians é o seguinte, vai ligar o modo Copa? Porque o que o Corinthians fez ontem contra o Juventude, assim, não dá. São 5 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, um time lento, moroso, muitas vezes parecia desligado do jogo. O Corinthians precisa entender que para chegar forte nesse confronto contra o Atlético Paranaense, ele precisa pontuar aqui é no Campeonato 80-20. Brasileiro. Porque vamos imaginar um cenário, eu vou pegar aqui a tabela do Corinthians, tá? O Corinthians nesse momento, pra você ter uma ideia, ele só tem 22 pontos no campeonato. O Corinthians fechou o primeiro turno com apenas 5 vitórias. É pouco. Muito pouco, muito pouco. Então, Quantos vamos jogos, lá. Corinthians? Vamos pegar os próximos jogos do Corinthians aí. O Corinthians tem o Bahia agora em casa, aí depois ele tem o Vasco fora e depois ele tem o primeiro jogo da Copa do Brasil. Se o Corinthians... Caralho. Tem que poupar o Corinthians pra jogar contra o Vascão aqui no Rio. Poupa pra Copa do Brasil. Que o Vascão não pode poupar pra jogar contra o Corinthians, tá ligado? Poupa. Poupa contra o Gigante. Tira o Uri Alberto do jogo, não sei o quê. Vasco pra poupar, meu amigo. Se o Vasco da Gama não entrar com força máxima em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, tem que mandar todo mundo embora em São Januário. Cara, o Vasco... Assim, o Vasco não pode sequer por um momento priorizar o confronto contra o Botafogo. Sequer por um momento. Não pode. Não tem esse direito. Não tem esse direito. O Vasco tem que focar completamente no Brasileirão. Completamente. O Corinthians tem 2 jogos a mais que o Vasco. O Corinthians tem 22. Tem 19 jogos disputados, 22 pontos. Pô, se o Vascão vencer esses 2 atrasados, ele empata com o Corinthians, hein? Até passa. Vou fazer pipi. 1 segundo. Bateu vontade aqui. Voltei. Perdão, vambora. O Corinthians não faz 6 pontos nessa sequência, ele pode chegar no confronto contra o Atlético Paranaense na beira da zona de rebaixamento. E isso joga pressão, e isso pode fazer com que o Corinthians olhe para o confronto contra o Atlético Paranaense e pense o seguinte, é melhor eu segurar aqui, porque a minha situação no Brasileiro tá muito ruim. E depois do primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, tem derby contra o Palmeiras em Itaquera pelo Brasil. Mas eu acho que o que conta a favor do Corinthians é que o Atlético Paranaense, ele também tem um morro pra escalar, né? Na Série B. Então, tipo assim, ele também pode ser que não entre contra o Corinthians focado em Copa do Brasil, porque ele tem um compromisso fudido na Série B. É o 12º colocado, precisa subir de qualquer jeito e tá longe de subir. Então, é um cenário que eu acho que é muito tranquilo pro Corinthians, cara, porque ele vai enfrentar um time que também não tá pensando em Copa do Brasil, tá pensando em tentar subir. Brasileirão. Então tem uma sequência de jogos. O confronto anterior ao jogo de ida é contra o Vasco. É um confronto hoje quase que direto, né? Porque o Corinthians hoje, claro, ele não tá numa situação tão desesperadora quanto a do Vasco, mas imagina, né? Ele tá com 22 nesse momento. O Vasco tem 16. O Vasco pode dar uma chatadinha, pode dar uma diminuidinha. Mas 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. Com muita atenção. 2 jogos a menos. Vai mal, cara. 2 jogos a menos. Desculpa. Nesse jogo, a pressão que vai jogar pro confronto da Copa do Brasil, talvez fazendo até o Dorival ter que poupar aqui e ali, por mais que seja a chance mais real de título que tem na temporada. Mas o que deve ser prioritário? Buscar a Copa do Brasil ou se manter na primeira divisão? Acho que é uma resposta muito óbvia. Muito óbvia. E o Corinthians sem Memphis, nesse momento, sem Carrilho até o final do ano, como disse o Dorival. E aí a gente ouvia,
Vocês também pegam muito do pé do trabalho do Mas Dorival. tem Vitinho, porque o tem Dorival Vitinho. nunca teve o trio Memphis, Garro e Yuri. Aí finalmente teve agora na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Tá vendo? Ele precisava ter o trio. Gente, o negócio é o seguinte, nenhum trabalho só pode andar se tiver todos os titulares à disposição. Porque nenhum trabalho tem todos os titulares à disposição o tempo todo. Nenhum. Esquece. Claro que você tem pilares que são importantes, dos quais você não pode abrir mão de um time. Agora, se o seu time só anda quando esses pilares estão disponíveis, se você não tem um plano B que funcione, esquece, irmão. Seu trabalho não vai andar, porque vai ter suspensão, porque vai ter lesão, porque é impossível. É impossível ter os caras todos o tempo todo. E já é o caso de agora. Não terá o Memphis. O Corinthians precisa abrir o olho. Nesse confronto aqui, só para eu conferir certinho o mando de campo, o Corinthians decide em casa. Então, o primeiro jogo é Curitiba, segundo jogo é Neoquímica Arena. Pô, Jorge, o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Dá para eliminar o Corinthians? Eu posso dizer que sim. Agora, não nos esqueçamos de duas coisas. Acho que tem muito... E isso não é desmerecer de jeito nenhum, gente, a classificação do Furacão. Mas vamos lá. A gente não pode ignorar que o São Paulo teve um goleiro expulso aos 3 minutos de jogo. E meteu o time misto também. Tinha vantagem do São Paulo mínima, de um gol. Muda tudo. É uma expulsão que muda tudo. Não é algo normal, corriqueiro. É algo que a gente está sujeito a ver no futebol. Um lance muda tudo. Uma expulsão, um gol contra, uma falha individual, um frango do goleiro. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é sempre que acontece. Às vezes acontece e não muda nada. Não tem peso no resultado final. Nesse caso, teve. Segunda coisa que nós não podemos esquecer. O Atlético Paranaense, nesse momento, é 12º colocado da Série B. Aliás, de todos os times que sobraram, o único que não é da elite da primeira divisão é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, neste momento, está a 5 pontos da zona de rebaixamento. 5 pontos do América Mineiro, que é o primeiro time da zona de rebaixamento para a Série C. Então, por mais que a classificação tenha vindo contra o São Paulo, eu acho que tem todo um contexto que ajuda a explicar a classificação e por mais que o Corinthians viva um momento instável que vive, não dá para dizer. O Atlético Paranaense nesse momento já é o 13º, né? Ele foi o 12º, 13º, eu confundi, eu acho que ele foi o 12º. 13º da Série B, Atlético Paranaense, nesse momento. Nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Que o Corinthians não é favorito, por decidir em casa, por ter mais peças e por ter mostrado no confronto contra o Palmeiras um nível de Copa, um nível de atenção. Claro, ali tem o fator derby, né? Contra o Palmeiras o comportamento é diferente, a postura é diferente, porque o jogo é diferente, né? E o mesmo vale pro outro lado, pro Palmeiras, quando se comporta quando enfrenta o Corinthians. O jogo é muito grande, mas é uma amostra de como esse time pode competir nesse formato. Acho que o Corinthians passa pelo Atlético Paranaense. Então, meus palpites até agora, Cruzeiro e Corinthians. Vamos lá, pro outro lado da chave. Vasco e Botafogo. Eu acho aqui que nós temos uma distância... grande. Eu não sei se nível Corinthians e Atlético Paranaense, porque nós estamos falando de séries diferentes. Mas eu acho que tem uma distância relevante aqui. Relevante. De qualidade, de momento. E ainda tem o fato do Botafogo decidir em casa. São Januário é uma fortaleza pro Vasco. Se a situação pro Vasco hoje não tá pior, deve-se muito a São Januário, ao seu fortíssimo... Posso falar um negócio pra vocês? Não sei se vão concordar, mas eu acho que o Vasco decidir fora de casa é o único jeito do Vasco chegar vivo no segundo jogo do confronto. Olhando pra esse time do Vasco de hoje, pra esses jogadores que são vagabundos, se o Vasco joga o primeiro jogo no Newton Santos, o Vasco toma 2-3 lá e mata o confronto. Mas eu garanto pra vocês, primeiro jogo, Newton, Botafogo e Vasco, sai de lá 3-4-1 Botafogo. 2-0, 3-0, 3-1, 4-1. Mas eu garanto pra vocês. Então, assim, a única chance do Vasco ir vivo pro segundo jogo é começando em São Januário. E arrumando uma vitória por um gol de diferença na base do suor e da raça. Arrumando que seja um empate e chega pro segundo jogo, vivo. E aí, no segundo jogo, vê qual é. Tenta ficar vivo, tenta jogar pelo nervosismo, tá ligado? Porque, assim, se o Vasco joga a primeira no Newton, o Vasco toma um apavoro do Botafogo. Então, eu acho que o único jeito do Vasco tentar se classificar é esse. Jogando primeiro São Januário, tenta amarrar o jogo, deixar o jogo com a cara daquele jogo nervoso de torcedor, enchendo o saco o tempo inteiro, não sei o quê. Tenta arrumar o que der em São Januário e vai pra lá pra jogar a vida. Por mais que eu acho que o Vasco vai ser eliminado, tá? Ah, Alan, você é vascaíno e não acredita no Vasco? Sim. Você acredita desde quando no Vasco? Tem acreditado no Vasco nos últimos anos? Eu não. Tá onde tá. Então, assim, eu acho que o Vasco vai ser eliminado. É o natural. Eu vou torcer pro Vasco passar? Óbvio. Mas acreditar nesse time aí, esse time não te dá nenhum indício que você pode acreditar nele. Nenhum. Então, assim, o Vasco tem um elenco que te faz não acreditar, inclusive. Então, é isso aí.
Sou pessimista pra caralho, acho que o Vasco vai perder. Pra mim, o Vasco pegou o pior confronto de todos os possíveis ali. Eu acho que o Vasco tinha mais chance contra o Cruzeiro do que contra o Botafogo. Por mais que eu ache que são os dois confrontos mais complicados pro Vasco, né? Se o Vasco pega o Cruzeiro e o Botafogo, pra mim eram os dois times que o Vasco não passaria de jeito algum. Acho que contra Corinthians, por mais que o Vasco seja azarão, tem chance. Contra o Fluminense teria chance, que o Fluminense é pior que o Botafogo. E não tem o Nilton, né? Contra o Galo tem chance, apesar do Vasco também ser azarão. Contra o Bahia é favorito, mas o Vasco tem chance. E contra o Cap, o Vasco é o único time que é o favorito, né? Quer dizer, o Vasco só é favorito contra o Cap. E não aconteceu. Então é isso. O Vasco hoje pega o melhor time da competição pra mim. O Botafogo, pra mim, é o grande favorito na Copa do Brasil, tá? É o Botafogo. E o Vasco se fudeu, pô. Vai jogar pelo clássico, pela história, pela tradição, pela torcida e babá. Dentro de campo, o Botafogo é muito melhor. Vamos ver onde vai dar. Mas é isso. Altíssimo mando de campo, né? Então o Botafogo vai decidir fora. Ele tem a vantagem de trazer o confronto para o seu estádio. E o Botafogo é mais time, tem muito mais qualidade, tem muito mais elenco, opções de elenco. Aliás, se você for olhar, da galera que sobrou aqui... Fora mais elenco, o Botafogo tem mais tranquilidade no dia a dia, gente. O Botafogo, ele joga jogo contra o Vasco tranquilo, psicologicamente e mentalmente, tranquilo. O Vasco joga numa pressão desgraçada, pô. Então, assim, é isso, pô. O Botafogo, ele gostou de pegar o Vasco se desesperou de pegar o Botafogo. Esse é o confronto, entendeu? E se você for olhar em peças hoje, tá? Profundidade de elenco, peças, opções para o treinador. Talvez o Botafogo seja o melhor dos 8 nesse sentido, no momento. É o melhor, pô, os tranquilamente. Que chegaram, com o Montoro que chegou, com o Danilo que chegou, com o Correia que chegou, com o Arthur Cabral que chegou. Olha as contratações que o Botafogo fez. Olha o nível. Tem o Neto chegando pro gol agora, né? Já que o John ia, mas não vai. Então, acho que é uma diferença aqui muito. Mas a pressão tá com eles, gente, azarão? Que pressão tá com eles, paizão? Ano passado o Botafogo ganhou o Brasileiro e a Libertadores, cara. Tem pressão nenhuma, cara. Tá ali esse ano na Libertadores, tá disputando o Brasileiro, tá na Copa do Brasil, não corre risco em porra nenhuma, tem um time bom pra caralho, elenco robusto, tem pressão de nada. Se perder, pô, você vai ficar puta? Vai, mas valeu, vai disputar a Libertadores e o Brasileirão. O Vasco tá com o cu na seringa, pô. 16 pontos no Brasileiro. Pressão do caralho, todo mundo odiando todo mundo. Eu odeio todos os jogadores do Vasco, todos. Odeio todos. Você tá desse jeitão, odiando todo mundo. Clima de merda, ambiente de merda em São Januário, tá ligado? Então, assim, isso que é pressão, pô. Muito clara, muito clara. Eu ficaria surpreso se o Botafogo não passasse pelo Vasco. Aí a galera vai pegar o corte. Olha aí, está menosprezando, chupa! Se o Vasco passar, acontece, gente. Pode passar, cara. Da fase anterior. Pau. Eu acho aqui que é 75-25 Vasco e Botafogo. 75 Botafogo, 25 Vasco. A chance de passar. Pra mim é isso aí. Eu falei Corinthians e Capa 80-20, pra mim é 75-25 isso aí. Botafogo é muito favorito, mas a chance do Vasco equilibrar o jogo e passar, existe a chance, a Sanche. Existe a chance, mas é pequena na minha opinião. Até porque o Vasco tem um elenco que não tem maturidade nem psicológico pra enfrentar um jogo desse. O Vasco tem um time que é amarelão, um time pipoqueiro, tá ligado? Um time que, pô, se rende. Time de vagabundo. Esse é o Vasco. Palpite. Quantas vezes vimos no futebol o time não favorito classificar? Seria alguma surpresa? Não é. Dada a grandeza do Vasco, dado que isso aqui é um clássico, e aliás, na balança desse clássico, o Vasco se sai muito melhor do que o Botafogo. É o clássico com a maior disparidade na história, no retrospecto, de um nível muito alto de vitórias do Vasco em relação ao Botafogo, um número muito elevado. O Botafogo é filho tudo mesmo, filho do Vasco. Tudo isso eu não ignoro, mas eu não posso deixar de olhar o momento, a qualidade, o investimento. O Botafogo tem um elenco caro, o Vasco sofre para seguir a vida dele no Campeonato Brasileiro. Eles se enfrentaram agora na volta para a Copa do Mundo e foi uma vitória 2-0 em Brasília, mando do Vasco. Um pé nas costas do absolutamente tranquila. E o Botafogo, nesse início de trabalho do Ancelotti, ele tem um jogo péssimo, horroroso, que é o jogo contra o Cruzeiro, onde ele foi dominado amplamente. Mas ele tem outros bons jogos. Ele tem um bom confronto contra o Red Bull Bragantino, um primeiro jogo muito bom no Newton Santos. Ele tem uma goleada contra o Fortaleza, que tem um contexto de uma expulsão também no começo do jogo. Mas é 5-0 o placar do jogo, né? É 5-0. Então ele tem, né, a própria vitória contra o Vasco, enfim. Então ele tem mostrado nessa volta muito mais do que o Vasco, que hoje inclusive está na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por tudo isso, acho que o Botafogo é favorito nesse confronto. Muita coisa. Fluminense e Bahia, tenho dificuldade aqui, acho muito equilibrado. Também acho. Fluminense conseguiu fazer um grande jogo contra o Bahia, com o time
praticamente todo reserva no último sábado. Acho que o Fluminense completo e decidindo no Maracanã e colocando energia na competição, foco na competição, acho que o Fluminense é favorito. O Bahia ainda não me passa confiança. Acho que esse é o problema do Bahia. Cara, pior que... Às vezes eu tô nessa. Eu acho o Bahia bom. Eu acho que o Bahia vence o Fluminense na Fonte Nova, mas talvez o Bahia, eu não tenho confiança que ele vai, tá ligado? Na hora do vamos ver, ele vai extrair, vai falar assim, toma, aqui é Bahia. Entendeu? Não tem goleiro. Foda, velho. Eu acho que é da Fluminense também. Sistema defensivo que se comporta muito mal, como se comportou contra o Fluminense. Às vezes é o sistema ofensivo que não converte muitas das oportunidades que cria, o que vem sendo um calcanhar de Aquiles no trabalho do Rogério Ceni na temporada. Acho que 70-30 Fluminense? Não, nem de longe. Aí é loucura. Pra mim aqui é um 55-45, no máximo 60-40. No máximo. de qualidade mesmo, de elenco, de peça, o Fluminense é melhor. E tem o fator decidir em casa, decidir no Maracanã. A gente sabe que o mando aqui ele é muito importante para um confronto de um nível de equilíbrio tão grande. Eu acho que o mando aqui pesa muito. Então aqui eu tendo a apostar, tendo a acreditar, passa o Fluminense. Mas eu acho um confronto muito equilibrado, tá? Ele só não tem um nível de equilíbrio de Cruzeiro e Atlético, porque não é um clássico, não tem um fator rivalidade, que muitas vezes encurta distâncias e torna os confrontos até mais equilibrados do que eles são. Mas olhando bola mesmo, olhando qualidade, olhando os dois times, acho que aqui você tem um favoritismo para o Fluminense. Agora, tem um componente de pressão que eu acho que está maior para cima do Bahia do que para cima do Fluminense. O torcedor do Bahia, ele está cobrando demais, e eu queria fazer um ponto sobre isso aqui para fechar o vídeo. Eu acho que ele cobra com absoluta razão. Você pode discutir, às vezes, a forma, né? Porque teve a história da coletiva no fim de semana, né? Que reclamaram bastante. Ali não é postura de jornalista. Entenda, hoje a cobertura esportiva, ela mudou. Hoje temos o jornalista do grupo de mídia grande, tradicional, né? Aquele jornalismo mais tradicional. E você tem os influenciadores, que tem uma pegada mais torcedora, que tem outro tipo de linguagem. E não adianta, porque eles conseguiram o espaço deles hoje. Não tem como você brigar com isso. Você vai conviver. E aí o público vai decidir que tipo de conteúdo ele quer consumir. Então, acho que não é tratar isso como um grande problema. Nossa, olha aí. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas vamos lá. A não ser que você cruze linhas de respeito e tal, aí nós já estaríamos falando de outra seara. Agora, voltando ao ponto da cobrança. O torcedor do Bahia, sim, tem o direito de cobrar um desempenho melhor do Bahia nas competições. Sim. O torcedor do Bahia está correto, quando ele cobra que o time tenha uma melhor performance, que o time brigue pelos títulos, porque o Bahia está recebendo o maior investimento da sua história. E toda vez que você tem um clube recebendo o maior investimento da sua história, o mínimo que você espera é que isso se traduza, de alguma maneira, em retorno esportivo. Então é normal a cobrança. Pô, o que me pega com o Bahia, moleque, é tipo assim, problema detectado no gol do Bahia já tem 2 anos, pô. E o Bahia, com o dinheiro pra gastar, com investimento, não consegue trazer um boneco que resolva aquela posição que é crucial. O goleiro é crucial. E é tipo assim, pô, identificaram um problema. Tem um técnico que é um ex-goleiro dos melhores que o Brasil já produziu, Rogério Ceni. E caralho, não consegue identificar que é um problema hoje, é uma lacuna a ser ocupada dentro do elenco. E não contrata com dinheiro, mano. Tem dinheiro, velho. Como não contrata, filho? É maluquice isso. É absolutamente normal. O Bahia já... Pô, o Carlos Miguel dando sopa, o Bahia não tentou. Foi pro Palmeiras, que nem precisa tanto assim do Carlos Miguel. Tá entendendo? Tipo assim, devem ter outros goleiros por aí que o Bahia nem tentou buscar. E poderia. Poderia, pra resolver esse problema. Entendeu? Por exemplo, tem um João Paulo no banco do Santos que poderia ser um alvo do Bahia. Vê se o Bahia for buscar o João Paulo. Não. O próprio Neto. Caiu na primeira fase da Libertadores, a gente entende que era um grupo difícil, era o grupo da morte. Já caiu no mata-mata da Sul-Americana, né? Com o goleiro falhando, que é outro problema também, não dá. E aí isso entra no combo de cobranças. Não dá para o Bahia ter o investimento que tem e ter os goleiros que tem no elenco. E nós estamos em agosto e o Bahia já deixou uma Sul-Americana pelo caminho por isso, já deixou vários pontos no campeonato por isso e não resolveu o problema com capacidade de investimento. Então é correto cobrar. Correto. Acho que o torcedor do Bahia está no seu papel, desde que entenda ali a proporção da cobrança. O Bahia, por exemplo, não perde no Brasileirão há 7 jogos. O Bahia está no G4. O Bahia é 4º colocado do Campeonato Brasileiro. É uma excelente campanha. Só que o torcedor vou te falar, fala, pô... Alô, torcedor do Bahia. Tem um boneco no futebol brasileiro que não está sendo muito utilizado, que eu acho que resolve o problema do Bahia. E esse time em questão
tá à disposição pra fazer um troca-troca, tá ligado? Por exemplo, dá esse Eric Pulga pro Vasco e leva o Fusato. Meu irmão, vai ser resolver um lado, resolver o outro, entendeu? Eric Pulga no Vascão e Fusato no Bahia. Resolve os dois lados. Todo mundo sai feliz. Acabou o problema. Você pega o confronto com o Retrô, o Bahia poderia ter feito mais. Você pega, né, a Sul-Americana e a Libertadores, o Bahia poderia ter feito mais. O Bahia deu vacilos na primeira fase da Libertadores que não poderia dar. É o se liga. Não significa que o torcedor tá dizendo que tá tudo errado. Tá tudo errado no Bahia. Nada presta. Olha como o torcedor é injusto. Não se trata disso. Mas é o torcedor colocar as coisas no seu devido lugar. Olha, o Bahia não vai ser uma potência no primeiro ano, mas ele pode ir muito mais longe do que ele tem ido. Eu acho que esse é o recado que precisa ser dado e esse nível de pressão o Bahia terá. Pô, o Bahia empatou com o Sport, gente, recentemente, no Campeonato Brasileiro, sabe? São pontos assim que você não admite. Você não pode perder ponto pro Sport. Você pegou os reservas do Fluminense em casa, Moleque, não conseguiu ganhar. Ficou... Hoje a gente tava conversando e, cara, a gente chegou à conclusão que é uma pena que o meu time seja tão vagabundo, mano. Porque eu olho pro time que o Vasco tem, que é ruim. E aí eu olho pro que o Grêmio tem, falo, Jesus, o Grêmio é bem pior que o Vasco. E tá na frente do Vasco. Cara, o Grêmio é um horror. Como é que pode, mano? É horrível. E isso, eu falo isso aí, não é pra desrespeitar o torcedor do Grêmio, não. O cara que torce pro Grêmio tem que estar muito puto. Muito puto. Porque, cara, ele tem que estar tão puto quanto eu tô. Cara, é muito... Cara, eu assisti o Grêmio Sport aqui em live. Gente, Jesus Cristo. O time não tem nada. Porque nada. Não tem esperança, tá ligado? É muito ruim, pô. É uma loucura isso, cara. Tá ligado? É porque é o que eu falei pra vocês já várias vezes. Gente, o Brasileirão, ele tem uns 3, 4 times bom mesmo. Bom, legal. Uns 5 medianos pra bom e o resto é ruim. Ah, mas tem uns ruinzinhos, são um pouquinho melhores que os outros? Tem, mas é ruim. Na essência, time ruim, tá ligado? É muito time ruim, pô. Muito time ruim, pô. Muito time ruim. Muito, tá ligado? Caralho, moleque, a gente vai vendo uns jogos aí, vai vendo que a coisa é muito complicada. Com a beira de perder o jogo por 3-2, sabe? Então é preciso haver esse nível de cobrança no Bahia, eu entendo totalmente. É isso aí, vídeo feito, análise feita, estamos prontos para errar os 4 confrontos, é isso aí. Deixa o seu palpite, para você os 4 classificados serão quais? Deixa os seus palpites aí nos comentários do vídeo. E lembrando que, em termos de grana, os times classificados para as semifinais vão ganhar R$ 9.922.500. Caralho. Então, olha a grana que o Vasco vai deixar de ganhar, hein? Ô Vascão, é mais um dinheiro que não entra. Puta que pariu.